Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de estruturas de dados 1. Eu sou o professor Denis Giovanni. Vou acompanhar vocês então na nossa aula Grafos parte 1. Lembrando que a gente está entrando então, na última estrutura de dados, né, formal, aqui oficial da disciplina, tendo visto já listas e árvores, ok? Então, bom, a gente vai falar primeiro sobre uma introdução a grafos, né, incluindo aqui motivação, terminologia e conceitos, e por fim aqui formas de representação, incluindo matriz de adjacência e lista de adjacência. Existem outras formas que a gente não vai comentar, tá bem? Então, introdução a grafos. Grafos são estruturas de dados que acabam sendo muito importantes e recorrentes na computação em geral, em diversas outras disciplinas, principalmente porque elas representam, então, finalmente, uma relação arbitrária entre os dados, né? Então, lembrando listas, a gente tinha essa relação de ordem ali, de um elemento após o outro, né? Então, tinha um elemento na lista, ele teria um antecessor e um antecessor, né, e um sucessor, tá? Aqui, em árvores, né, lembrando, a gente tinha uma relação hierárquica, onde a gente tinha o pai, né, e os filhos, e esses filhos, então, eles estavam nessa hierarquia ali, né, eram filhos de determinados nodos e assim por diante. Aqui em grafos a gente monta a hierarquia, né, perdão, essa forma, essa relação entre os nodos como a gente quiser. Então as relações são arbitrárias entre os dados, o que torna ali super útil para diversas aplicações, tá? Deixa bem menos restrito do que as outras estruturas de dados. Primeiro registro de uso então, data de 1736 por Euler, então esse matemático, né, contribuiu bastante aqui para a teoria dos grafos. E qual que era o problema motivacional? Era encontrar um caminho circular por Königsberg, né, usando cada uma das pontes sobre o rio Pregan, exatamente uma vez. Foi um trabalho ali que introduziu a teoria dos grafos, tá bem? Então aqui está o mapa de Königsberg e aqui em particular a gente vai dar um zoom, tá? Que seria essa motivação das pontes. Então, qual caminho circular, né? A pergunta por Königsberg usando cada uma das pontes sobre o rio Pregel exatamente uma vez. Então aqui seriam nossas pontes, né? Representadas aqui em branco e aqui seriam então esses pontos de partido, o A, o B, o C e o D, tá? E se vocês forem olhar, então a gente poderia representar isso aqui por este grafo, né, simplificadamente. Se vocês forem olhar, tentando aqui fazer algum caminho, a gente poderia pegar, do A, né, então é um caminho circular. Eu quero chegar, digamos, no A de novo. Eu venho aqui né, uma vez só, eu posso passar, e tem que passar exatamente por cada um uma vez só. Um, dois, três, quatro, cinco, por exemplo. Eu deixei de usar este caminho e este caminho aqui passando uma vez. Se eu voltasse para cá, por exemplo, para usar um caminho extra, eu ficaria trancado porque eu não posso passar mais de uma vez pelo mesmo caminho, tá bem? Então, seguindo aqui. Bom, infelizmente, então esse problema não tem solução, tá? Aqui está o nosso grafo resumido. Então, mas por outro lado, a teoria dos grafos foi desenvolvida porque o Euler começou a questionar, tá, mas não tem solução por quê? Eu consigo transformar isso aí, usar critérios matemáticos, né, para formas matemáticas para determinar que isso aí não pode ser realmente resolvido. Por que que não pode ser resolvido, também? Então, foi um trabalho bem interessante ali que acabou contribuindo bastante para o surgimento da teoria dos grafos. Então, grafos, né, podem ser usados por serem genéricos para modelar diversas situações. Algumas delas são interessantes citar aqui, por exemplo, malhas viárias, dutos, né? Então, oleodutos, gasodutos. Aqui é interessante incluir qualquer aplicação ali relacionada ao Google Maps, né? Inclusive, por exemplo, eu quero mapear ruas, eu quero mapear ali esquinas, né? A gente pode considerar essas esquinas como sendo os meus vértices do meu grafo, né? Os meus nodos, e as arestas, né, que conectam esses vértices seriam as minhas ruas, por exemplo, que teriam uma quilometragem indicando a distância, tá? Então, assim, são inúmeras opções. Circuitos eletrônicos são bem importantes aqui, inclusive para o pessoal da elétrica saber mais aqui sobre esse ponto, mas para conseguir ali reduzir o circuito de certa forma, né, aplicando alguns passos, né, alguns algoritmos. Na parte de redes, tanto questão de rede elétrica quanto redes de computadores são bem utilizados também. Programas aqui, tá, para a gente estudar um programa ali, do ponto de vista formal, mapear ele numa espécie de fluxograma, digamos, né, de certa forma poderia ser visto como sendo um grafo. Enfim, né, em inúmeras situações eu gostaria de citar aqui também um problema bem recorrente, né, que a gente está tendo crescente ali na última década em particular, que são as redes sociais. Redes sociais podem ser vistas como um mapeamento entre diversos pontos ali de um grafo, né, diversos nodos, vértices, como sendo as pessoas, e as arestas sendo essa relação de amizade entre as pessoas. Então, todo minha rede social, digamos, o meu Instagram, o meu Facebook, poderia ser visto como um grafo ali relacionando essas pessoas e
esse relacionamento entre elas também. Então, terminologia e conceitos. Vamos para a parte de terminologia e conceitos. Definição formal. Um grafo G, então é definido formalmente como um par, então G é igual, né, um par ordenado V, E, então dois conjuntos, tanto V quanto E, consistindo de um conjunto não vazio, V, e um conjunto E de pares de elementos contidos em V. Então, E, V vão ser elementos, né, que a gente já vai falar que vão ser os vértices, e E são pares de elementos, então, pares de elementos que estão contidos dentro do V. V são os vértices ou nodos, né, que a gente costuma chamar, e E são as arestas, né, do inglês edge, entre vértices, né. E elas podem ter pesos ou valores associados, tá? Então aqui nesse exemplo aqui no meu grafo, eu tenho meu vértice, aqui A, B, C, D, né, as quatro vértices, e tenho as minhas arestas aqui, né, ou os meus arcos, depende aqui a gente já vai diferenciar esse conceito entre eles. Então aqui tem um exemplo ali de um grafo, tá bem? Grafos não orientados. Então, ó, qual que é a diferença aqui de aresta e arco, tá? Grafos não orientados, né? O termo aresta ele acaba sendo utilizado então para grafos não orientados. Por exemplo, aqui uma malha rodoviária, onde a gente vai ter esse relacionamento. Notem que é denotado aqui a minha aresta, ela vai ser denotada por colchetes, né? Então, por chaves, perdão, V1, V2. Então, esse relacionamento, né, onde V1 é um vértice, V2 é outro vértice, e eu vou ter esse relacionamento entre V1 e V2. Por exemplo, a minha aresta aqui vai ser o relacionamento, né, como eu represento ela, vai ser com chaves A, vírgula B, né, para dizer essa aresta aqui, por exemplo, e eu vou ter os meus grafos orientados, também chamados de dirigidos, que a gente acaba utilizando o termo arco, né, para designar essas linhas ali que conectam os meus grafos orientados ou dirigidos. O que é um grafo orientado ou dirigido? A gente vai ter um relacionamento, então vão ser conectados por arcos, e vai ter um relacionamento de um para o outro, exclusivamente, não tanto, porque aqui o que a gente tinha aqui, tanto o A, digamos, pode atingir o B, quanto o B pode atingir o A. No caso de grafos orientados, né, dirigidos, onde a gente tem arcos, a gente tem essa relação sendo ali de um vértice para o outro. Então, por exemplo, a gente vai do A para o B. Não, aqui neste caso, não do B para o A, como era nesse exemplo aqui, tá bem? Como é que a gente representa esse arco, então? Representado por parênteses, né? Então, parênteses V1, vírgula, V2, fecha parênteses. Onde V1 aqui vai ser onde o meu arco vai sair, né? E V2 é onde o meu arco vai chegar naquele, né? O nodo onde o meu nodo vai chegar, o meu arco vai chegar e aqui o meu nodo onde o arco vai sair, tá bem? Por exemplo, como é que eu vou representar essa seta aqui? Vai ser parênteses A, vírgula B, fecha parênteses, tá bem? Então aqui é mais formal, né, esse conceito que a gente acabou de trabalhar de orientados ou não orientados. Então o grafo ele vai expressar uma relação binária R, né, onde R é justamente esse relacionamento ali de conectado, não conectado. Um grafo não orientado eu vou ter essa notação aqui com chaves e ele vai pertencer ao meu conjunto E, né, de arestas, se e somente se V1 tivesse relacionamento com V2, E, né, o nosso E lógico, ao mesmo tempo que V1 tem relacionamento com V2, V2 também tem relacionamento com V1. Foi o que a gente acabou de ver, né? Por exemplo, o A, quando a gente tem essa aresta ali, né, do grafo não orientado, o A está conectado com o B da mesma forma como o B está conectado com o A. Então eu posso, a partir do A, chegar no B e a partir do B chegar no A. Tá? Para um grafo orientado ou dirigido, aquele que tem setas, né? A gente vai utilizar então essa notação aqui com parênteses, né, que pertence aqui ao meu conjunto de arestas, se e somente se tiver esse relacionamento de V1 se relaciona com V2, né, a partir aqui de V1 R V2, então indicando a minha seta, ou seja, né, voltando aqui, a partir do meu A, que seria o meu V1, eu consigo chegar ao B, mas a partir do B eu não consigo chegar no A, tá bem? Adjacência de vértice, então, a gente vai ter dois vértices aqui, né? V1 e V2, eles são ditos adjacentes em G, né? no meu grafo, então. Se existe um grafo, né, em G, a aresta V1, V2, então aqui a gente trabalhando com aresta, né? Ou um dos arcos, né, V1, V2 ou V2, V1. Então, como é que a gente sabe essa adjacência ali, né, do vértice V1, V2? Eles são adjacentes se for no caso um grafo não orientado, eu vou ter a aresta aqui, né, uma aresta que conecta eles, porque daí é um adjacente, é um vizinho meu, ou né, tem um dos arcos ali para dizer que tem essa relação de adjacência. Então aqui, né, vamos olhar para o grafo não orientado, essa relação simétrica ela acaba sendo implícita, porque eu posso chegar, né, como eu comentei, tanto de A para B, né, quanto de B para A.
Para um grafo orientado, essa relação simétrica ela não é implícita, porque aqui não é a mesma coisa eu dizer que de C eu chego em B, C então se relaciona com D, não é a mesma coisa de eu dizer que se C relaciona com B, então D também se relaciona com C. São coisas diferentes aqui, tá bem? Bom, laços e arestas paralelas. Então aqui uma série de conceitos que a gente está trabalhando que é importante te prestar atenção, né? Qualquer coisa vejam de novo, deem uma olhada de novo ali no vídeo e façam os exercícios para fixar o conteúdo, tá? Então aqui, uma linha, né? Começando aqui com um laço, uma linha aresta que tem ambas extremidades em um mesmo vértice é chamada de laço ou loop. Então aqui, por exemplo, ó, notem que a minha aresta ela tem a mesma extremidade, tem uma extremidade aqui no mesmo vértice. Isso aqui é chamado de laço ou loop, também. Um vértice com laço, ele é dito adjacente a si próprio. Então o A é adjacente a ele mesmo, né? Porque a gente pode ver aqui, da mesma forma, ele tem essa conexão, né, com ele mesmo. Em alguns casos, entre o mesmo par de vértices, pode haver mais de uma aresta. Neste caso, elas são ditas paralelas ou múltiplas também. Um grafo sem esse tipo de aresta é dito simples. Então aqui, ó, a gente tem duas arestas que estão sendo paralelas, que podem ser usadas em alguns casos. Tá? Em geral, a gente vai trabalhar com grafos simples que não tem esses tipos de aresta de paralelas ou múltiplas também, mas pode ocorrer algum grafo que seja desse tipo aqui. Então, como é que a gente trata do grau de um vértice? Lembrando que um grau de árvore, o que era, né? Era o número de filhos ou o número de subárvores a partir de cada nodo, né? Aqui a gente está trabalhando com vértice. Então, para grafos não direcionados, o grau de um vértice vai ser igual ao número de extremidades de arestas conectadas a este vértice. É importante trabalhar com o número de extremidades, porque caso a gente tenha algum loop aqui, pode confundir, vir a confundir, né? Então, mas o que seria exatamente o grau de um vértice, né? São esses meus, digamos, vizinhos, né? Formalmente, então, seria o número de extremidades de arestas conectadas a esse vértice. Então, por exemplo, qual que é o grau aqui desse meu... vamos pegar dos vértices, né? Por exemplo, qual o grau do vértice A? Eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4. Ó, são os graus, perdão, as pontas das arestas, né? As extremidades das arestas estão se conectando com esse nodo. Qual que é o grau do meu vértice B? 2, né? Porque tem duas pontas. O grau do meu vértice E, 3. Do meu vértice D, 1 apenas. E do meu vértice C, nada. Ah, professor, mas pode ter um grafo aqui com um vértice solto, voando? Não podia ter isso em árvore, né? Pode, lembrando que grafo é uma estrutura aqui que permite a gente fazer qualquer coisa praticamente que a gente quiser, tá? Então, no caso aqui, o C, ele não vai estar conectado com ninguém. A gente já vai chegar um pouquinho mais nesse conceito quando um grafo é assim, tá? Então, logo, né, um laço ele vai adicionar 2 ao grau daquele vértice. Para grafos direcionados, a gente vai chamar então o grau de um vértice a soma do grau de entrada e grau de saída. Grau de entrada é quantos arcos chegam até o determinado vértice, então é a ponta da minha setinha, né? E grau de saída, quantos arcos saem de um determinado vértice. Logo, um laço soma apenas 1 ao grau de entrada e 1 ao grau de saída, tá? Então a gente pode dividir esse grau de entrada e grau de saída. Se a gente quiser, no caso, né, o grau total de um vértice direcionado, a gente vai somar o grau de entrada com o grau de saída, tá? Vértices com grau igual a zero são ditos isolados, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem um vértice isolado. Ordem de um grafo. Então, a ordem de um grafo é igual então ao número de vértices do grafo, tá? Só nome ordem, né, chamado. Então, um grafo de ordem 5 quer dizer que ele vai ter 5 vértices. Ó, então aqui, por exemplo, a gente tem um grafo de ordem 5, A, B, E, C, D. Ah, professor, mas o C e o D estão separados deles. Bom, mas este aqui é o meu grafo total, né? O meu grafo é tudo isso aqui. Então, o meu grafo em si, ele vai ter 5 vértices, né? Então, vai ser de ordem 5, tá? Grafos valorados ou ponderados. Até então, a gente viu grafos que não tinham valores, esses pesos nas minhas arestas, mas eles podem vir a ter, né, que são chamados valorados ou ponderados. Grafos valorados são os quais as arestas possuem valores ou pesos. Então, a gente vai dar um valor para as arestas. E são extremamente importantes, em particular na aula 2, a gente vai focar bastante nesse ponto aqui, tá? São extremamente úteis para representar situações em que haja distância ou fluxo. Então, ou qualquer tipo de peso que eu queira dar, tá? Então, assim, ó, vários problemas podem ser resumidos num grafo, onde eu coloco pesos para eles e calculo, porque daí o grafo ele vai ter um sentido maior para fazer alguma coisa. Por exemplo, tá, que a gente vai ver na aula que vem, eu quero achar a distância mínima entre dois pontos, ou a distância mínima entre um grafo geral, tá?
a partir geral, assim, de qualquer cidade ou de uma cidade para outra. Isso é extremamente importante para resolver muitos problemas, tanto com distância mínima quanto distância máxima. Ou, eu quero saber qual o maior valor que eu consigo aqui chegar ao meu lucro. Eu quero maximizar o meu lucro de diversos produtos que estão nesse grafo. Eu vou consigo, se eu tiver algum algoritmo, uma maneira, né, de percorrer esse meu gráfico para achando os maiores valores, né, do menor caminho ali que eu acho entre eles, eu consigo maximizar ou minimizar esse valor que eu quero. Então, por exemplo, aqui a gente tem diversas cidades, são representadas por vértices, e a gente tem aqui, por exemplo, a quilometragem, né? De uma até outra. Então aqui não é a rodovia, não é que é uma linha reta entre um e outro, a gente não está levando isso em conta, mas queremos saber simplesmente a quilometragem entre elas e a gente consegue separar, distanciar esse grafo a partir daí para ter uma ideia. Então, por exemplo, de Campinas até São José do Rio Preto, né, a gente tem 347 quilômetros. Aí agora, de São José do Rio Preto até São Paulo, será que é melhor fazer direto esse caminho aqui, né? De São José do Rio Preto, Campinas, São Paulo, ou quem sabe seria mais rápido eu passar por Sorocaba? Ah, professor, mas aqui, tem mais vértices, mas se o valor aqui fosse menor, fosse pequenininho, aqui, digamos que aqui fosse 10 quilômetros e aqui fosse 10 quilômetros, valeria mais a pena eu fazer esse trajeto aqui por baixo do que fazer direto esse aqui que é Campinas, São Paulo. Então, assim, vocês já podem ver quão importante é, a gente vai ver melhor esses detalhes na próxima aula, tá bem? De grafos ponderados ou valorados. Caminhos. Então, assim como a gente tinha um caminho numa árvore, né, para percorrer ali, que era a distância ali entre dois nodos, a gente vai ter caminho também em grafo, que vai ser, de certa forma, um pouquinho mais, não digo complicado, mas vai ser um pouquinho mais amplo ali para a gente trabalhar, né, que não é na árvore, em árvores binárias de pesquisa, era mais tranquilo, né, de fazer esse caminho. Então, caminho em grafo é uma sequência de versos conectados entre si, formando um percurso em um grafo. Então, o caminho ele é delimitado por um vértice inicial e um vértice final, né? Obviamente, vai ter um ponto de partida e um ponto de chegada, em um caminho simples, né? Então, a cada vértice vai aparecer uma única vez. O comprimento de um caminho é só a quantidade de vértices. Então, é importante. Qual que é o caminho? A quantidade de vértices que eu vou ter, não de arestas, tá bem? Então, se existe um caminho entre V1 e V2, disse que V2 é alcançável a partir de V1. Claro, porque então a partir do caminho V1 eu consigo chegar em V2, né? E esse caminho ele vai ser denotado, por exemplo, aqui o caminho marcado, né, em vermelho, vai ser denotado por B, A, E, D, C. Então, por que isso? B, né, parto daqui, B, A, E, D, C, ok? Continuando aqui, então, ciclos, né? Um ciclo ou circuito, mais chamado de ciclo, tá, em geral, é um caminho em que o vértice inicial também é o vértice final. Então, o ciclo é um tipo de caminho onde fecha justamente esse ciclo, né, que a gente fala ali, que a gente está tão acostumado no dia a dia. Então, o vértice inicial é o mesmo vértice final. A escolha do vértice inicial, em geral, para ciclos é arbitrária, então a gente pode assumir que é qualquer um, né? Um grafo com ciclos é chamado cíclico e um grafo sem ciclos é chamado de acíclico. Então é importante de saber essa terminologia, porque às vezes a gente diz no enunciado: suponha o seguinte grafo acíclico. Opa, acíclico quer dizer que não tem ciclos garantidamente, tá bem? Então esse ciclo aqui, por exemplo, ele pode ser denotado por B, então primeiro nodo, C, D, B. Professor, mas tem que botar o B de novo? Tem, lembrando que a gente tem que botar cada um dos, né, cada ponto que a minha aresta ali vai passando. Então começo no meu B, lembrando que são os vértices, tá, que são marcados em caminhos, esse ciclo é um caminho. Então, começo o vértice B, C, D, B de novo. E daí eu acabo meu ciclo. Professor, poderia começar no C? Poderia. Seria então C, D, B, C. Poderia começar aqui por cima e depois para baixo, sem problema nenhum. C, B, D, C, tá bem? São todos tipos, todos exemplos de ciclo aqui nesse meu vértice, tá bem? Em geral, eu diria que a gente costuma contar, por exemplo, digamos, indo um pouquinho mais, quantos ciclos tem no meu gráfico? Começa a ficar um pouquinho mais complicado de pensar nisso aqui, mas a gente poderia associar com B, C, D, B sendo igual, né? Porque são aqui é o mesmo caminho de C, B, D, C, tá? Conectividade. Então, dois vértices U e V de um grafo G, né, são ditos conexos se houver um caminho com G em G, com início em U e final em V. Então, a gente vai ter essa conectividade ali, né, do grafo para ser explorado. Consideramos que todo vértice é conectado a si mesmo, mesmo sem a existência de uma aresta de laço. Então, claro, né, todo vértice ele vai poder atingir, digamos, ser conexo com si mesmo.
Qual que é a diferença aqui? Em grafos não direcionados, um grafo não direcionado, então ele vai ser dito conexo, se para quaisquer dois vértices. Então eu pego dois vértices arbitrários quaisquer. Esses vértices são conexos. Ou seja, eu garanto, né, que para grafos não direcionados, qualquer vértice que eu pegar, eles vão ter essa conectividade entre eles, tá? Ou seja, né, para qualquer dois vértices U e V, existe um caminho com início em U e final em V. Lembrando que esse U e V é qualquer vértice, ou seja, a gente pode fazer uma permutação ali desses vértices, começando em cada um dos meus nodos, e ver se eu consigo atingir todos os outros, por assim dizer. Daí, nesse caso, ele é dito, então, ali conexo também. Para grafos direcionados, quando é que ele é conexo? Ele é conexo se ele for fracamente ou fortemente conexo. Lembrando, grafos direcionados são os das setinhas, né, dos meus arcos. Então, ele vai ser conexo se ele for fracamente ou fortemente. O que é fracamente conexo ou fortemente? Fracamente conexo, se a gente substituir todos os arcos, né, as minhas setas, por arestas, então por traços, né, que tem essa relação ali tanto de A para B quanto de B para A, são não direcionadas, né, obtivermos um grafo conexo e fortemente conexo se para cada conjunto de vértices U e V existir um caminho ligando U, V e também existir um caminho ligando V, U. Vai ficar mais claro agora nos exemplos que a gente vai passar, também. Então aqui de grafo conexo, este grafo aqui, né, que é ele é conexo, e lembrando que aqui está trabalhando com arestas, né, então ele é um grafo não orientado, tá bem? Ele vai ser conexo porque, ó, a partir de pega qualquer vértice, tá? Então, a partir do C, eu consigo chegar num outro, no A, consigo chegar no B, consigo, no C, no D, no E, consigo. Ah, agora começando no B, consigo chegar no C, D, E, A, assim por diante. Então, a gente vê que ele realmente está conexo, ou seja, não tem um nodo solto, digamos, né? Completamente desconexo ali com algum trecho ali no meu grafo também. Grafo conexo, então, perdão, aqui vou para o grafo desconexo, né, também no meu grafo não orientado, aqui para a gente ver primeiro. Se eu tiver aqui, ó, por exemplo, A, B, E, né, nessa primeira parte, C, D, a partir do meu C, por exemplo, se eu peguei um grafo, um vértice arbitrário, eu consigo chegar a partir do C no meu vértice A? Não consigo, ó, porque não tem aresta que conecte eles. Portanto, ele é desconexo. Ah, professor, mas eu peguei um arbitrário aqui, ó, eu peguei o arbitrário B, e o arbitrário E deu certo. Não adianta pegar um caso, aqui ele pede para qualquer arbitrário, então a gente teria que testar para todos os vértices para ver que isso aí continua, né? Claro, se eu achar, por exemplo, estou pegando arbitrário, aí eu pego, de A para B achei caminho. Ok, de A para C, opa, não achei. Aí, claro, pensando do ponto de vista algoritmo, a gente poderia cortar já o algoritmo e dizer, ó, não é conexo porque eu achei um ponto. Mas enquanto eu não percorrer exaustivamente, né, os meus vértices ali para ver, eu não posso afirmar isso. Meu grafo, então, do ponto de vista para grafos dirigidos, né? Meu grafo ele é conexo do ponto de vista fracamente conexo, então aqui é um exemplo. Por exemplo, então eu consigo, ó, por que ele é fracamente conexo? Eu tenho ligações aqui, né? Essas arestas, perdão, esses arcos do meu B para o C e do B para o D, tá bem? Mas nota que eu não consigo chegar do C para o B. Por isso que ele é fracamente conexo. Existe uma conectividade entre eles, mas essa conectividade ela não é recíproca. Então é exatamente o que a gente viu antes, né? Substituindo os arcos por arestas não direcionadas, né, obtivermos um grafo conexo. Então, se eu substituir aqui por aresta, ó, né, que nem aqui em cima, eu teria um grafo conexo, concorda? Então, esse aqui é fracamente conexo. Como é que eu sei que seria fortemente conexo? Bom, eu vou ter agora esse relacionamento de todos os nodos entre todos eles. Né? O B consegue chegar no C, o C consegue chegar no B, né? O C consegue chegar no D, o D consegue chegar no C, o B consegue chegar no D e o D consegue chegar no B. Portanto, ali o meu grafo ele é não só conexo, como fortemente conexo. Tá bem? Multigrafo. Multigrafo, então, é um grafo não orientado que permita mais de uma aresta conectar dois vértices. Alguns autores, então, consideram a existência de laços como condição suficiente para definir um multigrafo. Porque, claro, como a gente tem um laço aqui, né, a gente vai ter uma aresta ali conectada com um vértice. Tá? Por outro lado, o grafo simples ele não possui arestas paralelas. Então aqui a gente tinha comentado um pouquinho de grafo simples só para ficar mais registrado, né? Pode ser simples ou multigrafo. Então aqui multigrafo, né? Nesse caso aqui, dependendo do autor, também seria um multigrafo, porque a gente tem um laço. Grafo simples, a gente poderia representar, por exemplo, eliminando essa aresta aqui, seria um grafo simples também.
Caminhos e ciclos eulerianos, tá? Então lembrando lá do Euler, né, que definiu isso daqui. Um caminho euleriano é um caminho que cada aresta aparece exatamente uma vez, chegando lá no nosso problema inicial, né, das pontes lá da cidade de Königsberg. Independentemente dos vértices visitados, cada aresta aparece exatamente uma vez. E um ciclo, né, que contém cada aresta exatamente uma vez, é determinado ciclo euleriano. Então aqui tem duas coisas, tá? Caminho euleriano, então é um caminho que eu vou achar, cada aresta aparece exatamente uma vez, ok? Partindo então de uma aresta, eu consigo ali, perdão, partindo de um vértice, né? Eu consigo, com uma aresta, só passando exatamente uma vez numa aresta, fazer ali todos os. Não interessa os vértices que eu visitei ou não, eu consigo passar por cada aresta exatamente uma vez. Um ciclo euleriano é um ciclo, então eu parto de um ponto, tem que chegar no mesmo, que contém cada aresta exatamente uma vez. Então é bem mais consideravelmente mais restrito que um caminho euleriano, né? Então, o ciclo euleriano sendo mais restrito. Então, aqui alguns detalhes, né? Grafos que possuem um ciclo euleriano são chamados de grafos eulerianos, né? Então, o ciclo euleriano ele acaba tendo um peso, digamos, mais forte do ponto de vista de grafos, né? Euleriano para ter essa nomenclatura. O Euler ele provoca uma condição necessária, é que cada vértice, então, necessário para ter o meu ciclo euleriano, cada vértice tem que ter grau par e um grafo conexo. Então, duas coisas, o grafo tem que ser conexo e cada vértice tem que ter grau par, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, o problema das pontes de Königsberg, né? Voltando, aqui está o nosso grafo, é determinar se o multigrafo associado é euleriano, né? Por que é multigrafo? Ó, porque a gente tem essas arestas aqui, não tem uma só aresta que conecta eles, tem duas, né? Chegando que exatamente o que a gente viu antes, tá? Então, é euleriano ou não? Não ocorre porque tem pelo menos um vértice. Existem vértices de grau ímpar. Por exemplo, qual vértice tem grau ímpar aqui? O D, ó, né? O D tem grau ímpar. O A também tem grau ímpar, tá? O B aqui, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui de todos os vértices aqui no caso. Mas basta existir um vértice com grau ímpar que já torna ele não ser euleriano. Portanto, ele não tem um ciclo euleriano, tá? Então aqui, né, só para distinguir o caminho euleriano, por exemplo, aqui é um exemplo, né, que tem. Vamos pegar esse aqui, pode existir outros, tá? Mas vamos pegar esse aqui que já está pronto. Então, ó, acompanhe comigo. D, vou para A, então passei já por essa aresta, né? Vamos pensar que essa aresta já foi pintada. De A eu vou para B, pintei essa aresta aqui. De B eu vou para C, pintei essa aresta aqui. De C eu vou para A, pintei essa aresta. De A eu vou para B, pintei essa aresta aqui. B eu vou para D, D eu vou para C e C eu vou para B. Ó. Notem que a gente passou exatamente uma vez por cada aresta. Eu comecei num vértice e acabei no. Não tem problema se faltou vértice, não faltou. Tá? O vértice não me interessa. O que interessa são as arestas, tá bem? Que eu tenho que passar exatamente uma vez por cada uma, não interessa onde eu comece e onde eu termine. Desde que eu consiga fazer isso. Se existe pelo menos um aqui, ele é um caminho. A gente diz que, digamos, esse grafo ele tem um caminho euleriano, ou a gente pode dar o caminho euleriano por si só, tá? Como é que é um ciclo euleriano, então? Você olha que ciclo euleriano como é mais complexa a condição, né, para realmente ter, porque a gente tem que começar num vértice, chegar no mesmo vértice e fazer esse caminho exatamente uma vez por cada uma das arestas. Então, começando aqui no A, tá? A, B, então a gente pintou essa aresta, B, C, C, D, D, E A. Ó, nota que a gente pintou todas as arestas da borda, então a gente já passou exatamente uma vez por cada aresta da borda. E começamos em A, importantíssimo. A gente tem que acabar com A. Essa é a condição necessária começar com A e acabar com A, tá? Agora, vamos lá, chegamos em A de novo. De A até C, então esse primeiro aqui. C até E até B, B até D, D até A. Nota que a gente pintou toda a estrela aqui no meio, né? Chegando no A de novo. Então, portanto, esse grafo aqui, ele tem um ciclo euleriano, portanto, ele é um grafo euleriano, tá bem? Finalmente, estamos chegando aqui na parte final, né? Formas de representação, do ponto de vista de implementação aqui. Como é que a gente faz, então, para estudar a primeira delas, que é a matriz de adjacência? Tem outras representações, tá? Em particular matriz e lista de incidência, que a gente não vai trabalhar aqui na disciplina, porque essas aqui acabam sendo mais comuns, tá bem? Então, matriz de adjacência primeiro, depois vamos ver lista de adjacência. Primeiro aqui, antes disso, né, é importante comentar sobre a densidade de um grafo. Então, um grafo, né, G, aqui que a gente já conhece, né, um conjunto de vértices, conjunto de arestas, em que o número de arestas é muito menor do que o número de vértices ao quadrado, ele é considerado esparso. Note que esse muito menor ele acaba sendo relativo, então é mais para a gente ter uma ideia assim de
Ele é muito esparso, pouco esparso, tá? Analogamente, se então meu número de arestas ele está próximo, né, do número de vértices ao quadrado, o grafo ele é considerado denso. Então a gente pode pensar assim como pensem na conectividade, digamos, entre os vértices, né? A quantidade de arestas que tem ali ligando cada um deles. Se tiver pouca, tiver bem espaçado ali, quer dizer que ele é esparso. Se tiver muita, quer dizer que ele é denso. Então, de acordo com a densidade do grafo, né, e com o tipo de operação que a gente vai utilizar, diferentes estruturas de dados são utilizadas para representá-lo. Então, agora a gente vai trabalhar sobre as estruturas efetivamente. Vamos então para a matriz de adjacência. Então, primeiro das estruturas que a gente vai trabalhar. Uma matriz de adjacência A, n por n, então, né, uma matriz quadrada, de um grafo G de ordem n. O que é uma ordem n? É o número de vértices que o meu grafo tem, né? Lembrando que a gente trabalhou esse conceito já, né? É uma matriz onde cada elemento A e J, lembrando aqui, né? Minha matriz é A, o elemento I é minha linha e o elemento J é minha coluna. Então eu vou ter duas definições aqui, para grafo orientado e grafo não orientado. Grafos orientados, A e J, então linha I, coluna J vai ser 1, então eu vou colocar 1 naquele espaço da matriz aqui IJ, se eu tivesse meu arco V de I até VJ, né? Ou seja, esse arco aqui, VI e VJ, pertence ao G, então ele existe no meu grafo. Se ele existir, eu vou botar 1, seria aqui o meu 1 do binário, né, para dizer true, e eu vou botar 0 aqui no caso, se ele não existir em G. Para grafos não orientados, então a gente lembra, dá para fazer aqui, pensando que uma aresta ela pode ser vista como um arco de A, né, uma aresta de A até B, né, ou BA, né, que no fim seria a mesma coisa. Essa aresta que liga esses dois vértices pode ser vista como dois arcos A até B e B até A, né? Então por isso que a gente tem essa similaridade aqui, né? Então A e J vai ser 1 se VI, VJ, né? Olha aqui a notação para dizer que é uma aresta, tiver pertencer ao G, então existir em G, ou zero caso contrário. Então assim, para grafos não orientados é só uma extensão do que a gente viu com grafos orientados, tá bem? Então vamos aqui para um exemplo para deixar mais claro. Qual que é a ideia aqui? Bom, aqui vão ser então as minhas linhas, né, aqui as minhas colunas. Por que essa matriz ela é 5, né, 5 por 5? Porque está relacionado com a ordem do meu grafo. A ordem do meu grafo são os números de vértices, né, o número de vértices que o meu grafo tem. Então, a partir do meu nodo aqui A, né, meu vértice A, eu vou ver se existe essa relação de ordem ali para o meu arco A, né, o elemento da linha até o elemento da coluna, e se tiver eu vou marcar 1, se não tiver eu marco 0. Então aqui, existe um arco que sai de A e chega em A? Não. Existe um arco que, que sai de A e chega em B? Sim, esse aqui. Existe um arco de A até C? Não, ó, não existe esse arco aqui. De A até D? Não. De A até E? Também não, tá? Vamos mais uma linha aqui. Partindo de B, existe um arco que parte de B e chega em A? Não, só o contrário, cuidado não confundir, né? Existe partindo de B chegando em B? Não, não tem esse arco aqui, né? De B até C, saindo de B chegando em C? Sim, existe, né? Saindo de B chegando em D? Não, não existe nenhum aqui, né? E saindo de B chegando em E, existe, tá aqui ele, ó. Portanto, e claro, eu não vou até o fim, mas a ideia é que a gente continue fazendo isso até, né, conseguir mapear todo o meu grafo. E notem que, a partir da minha representação, eu consigo chegar na matriz de adjacência, e a partir da matriz de adjacência, eu consigo chegar na minha representação do grafo, também, que é importante, claro, né, para a gente poder representar para cá, e aí, a partir daqui, a gente consegue trabalhar com os algoritmos que a gente quiser. Matriz de adjacência para o caso aqui de um grafo não orientado, né, onde eu tenho as arestas em vez dos arcos, eu vou ter aqui então essa minha matriz, que é 4 por 4, 4 por 4, né, 4 linhas, 4 colunas, porque a minha ordem aqui do grafo é 4. Então, como é que vamos começar a fazer as primeiras linhas? É a mesma coisa que a gente fez antes, tá bem? Só que agora a gente vai ver que vai ter uma similaridade entre elas aqui, tanto da parte ali, ela vai ser simétrica a partir da diagonal principal, tanto da parte triangular superior quanto da parte triangular inferior, também. Então aqui, começando de A, eu tenho uma aresta que chega até A? Não. Começando de A, eu tenho uma aresta que chega até B? Tenho. Ó, né? E da mesma forma, notem, quando eu preencher que eu tenho uma aresta de A até B, eu sei que eu também tenho uma aresta de B até A. Então eu já posso vir aqui, ó, B até A e botar 1. Né? Por isso que a gente vai criando a simetria na parte aqui triangular superior e triangular inferior. Vamos continuar aqui. De A até C, tenho? Ó, tenho.
Então, se eu tenho de A até C, eu tenho de C até A. Posso botar 1 também. Tenho de A até D? Tenho. Também tenho de D até A. Então, ó, D até A é 1, tá bem? Então, sem mistério aqui, né? Vamos fazer mais para a linha do B. B, tenho com A, 1. Né? Já fiz o A, então é a mesma coisa. Né? Se eu tenho de B com A, eu também tenho de A com B. B com B não tem, né? Não tem um laço aqui. De B até C eu tenho, portanto eu tenho de C até B, então vou marcar 1 aqui também. B até D eu tenho? Não. Então se eu não tenho de B até D, eu também não tenho de D até B, ó, 0 aqui também, tá? Então assim por diante. No caso aqui do C a gente vai ter todos, né? Em particular aqui C com C vai ter também, né? Aqui o D é a mesma coisa, ele não tem do B, tá? Então notem que matriz de adjacência na hora de preencher, quando tiver um grafo não orientado, a gente vai ter essa similaridade aqui entre as matrizes triangular superior e triangular inferior a partir da diagonal principal, tá bem? Alguns detalhes sobre matriz de adjacência. Então, em grafos não orientados, né, a matriz de adjacência é simétrica ao longo da diagonal principal, como a gente tinha comentado. Em grafos orientados, né, orientados, onde tem dirigidos ali, né, que tem os arcos, apenas as arestas de saída são representadas. Claro, né? Porque é o que a gente está vendo aqui, as arestas de saída no caso, as que saem, né, do vértice, ou seja, ela está saindo do A, chegando ao B, então represento. Eu não pego as arestas que chegam, né, no meu vértice. E no caso de arestas com peso, o valor 1 pode ser substituído pelo peso da aresta, que é muito importante, a gente vai ver bastante na aula que vem, tá, para entender melhor. Então, imagina que a gente quisesse representar aquela cidade, né, aquela distância entre as cidades que a gente viu em exemplo anterior. Em vez aqui, isso aqui é tudo cidade, em vez de botar 1 aqui, se existe nessa relacionamento esse peso, eu vou botar o próprio valor em quilometragem, o próprio, sei lá, o que a gente quiser representar, né? A distância entre cidades ou algum valor para algum cálculo, tá? Então, em vez de 1 para dizer que tem ou não tem, eu posso botar o próprio peso ali. Ok, então a outra forma de representação, né, a forma final, que é a lista de adjacência. Então consiste em um vetor de vértices, ok? Apontando para V listas, né? Para o número, né? Então o número de vértices, para uma quantidade de listas, né? Referente ao número de vértices, né? Por assim dizer. Para cada vértice U tem uma lista. Então, ó, notem que o meu vetor de vértices ele vai ser calculado a partir da quantidade de vértices no meu grafo. Né? Então, se eu souber antemão, né, eu vou criar esse meu vetor ali com, por exemplo, 5 vértices, porque eu já sei que o meu grafo é de ordem 5, e a partir daí eu vou ter ali uma lista de cada vetor ali com os vértices que são adjacentes. Tá? Para cada vértice U, há uma lista onde cada elemento é um vértice adjacente ao vértice U. No caso de grafos não orientados, as adjacências são armazenadas em ambos os vértices de incidência, como já deveria esperar, né? Não orientado, assim como a gente teve em matriz de incidência, de adjacência, perdão, a gente vai ter esse mapeamento ali que seria tanto eu coloco num quanto coloco no outro. Em grafos dirigidos, apenas as arestas de saída são armazenadas, também como a gente já estava acostumado, né? E em caso de arestas com pesos, pode ser criado um campo para cada elemento da lista para armazenar o valor. Então, esse meu elemento da lista é que ele vai ter o valor, né, a partir do vértice que eu estou saindo ali, que vai ser do meu vetor, eu vou chegando em cada um deles pela lista e eu consigo armazenar esse valor na própria lista, tá bem? Então aqui, lista de adjacência. Né? Aqui está um exemplo dele para o nosso gráfico. Então vamos entender como é que ela funciona. Bom, qual que é a ideia aqui? Ó? Primeira coisa, aqui é o meu vetor. Tá? Os meus elementos azuis aqui é o meu vetor com os meus vértices. Então, como é que eu vou saber quantos elementos esse meu vetor vai ter? A ordem do meu grafo. Né? Ele vai ter então, um espaço de vetor para cada vértice que eu tiver. Um para o A, para o B, para o C, para o D, para o E. Agora, a partir daqui, vão ser listas, então não necessariamente vai ser um valor que vai ser preenchido ali de 5, né? Com todos os vértices. E aí é uma das vantagens que tem. Por isso que a gente tem que usar a lista e não usar um outro vetor alocado com espaço 5, que senão a gente cairia no mesmo problema, digamos, da matriz de adjacência, tá? Como é que funciona aqui então? A partir de A, né? Quando a gente vê, então, se eu tenho um arco que sai do meu A e chega até algum vértice, eu vou colocar esse vértice que chega nele aqui na minha lista. E depois o resto eu vou apontar para null. Então, vamos começar aqui. Meu A, ele vai
conseguir então ter essa aresta que chega até B, né? Então de A até B, portanto lá no meu, como é uma aresta de saída, né, que a gente está armazenando, lá no espaço do meu A, do meu vértice A, eu vou colocar um campo a mais ali, um nodo a mais, né, alocado com o espaço aqui, com o valor do meu B para eu saber, bom, a partir do A eu consigo chegar no B. Aí eu pergunto, a partir do A eu consigo chegar em mais outro vértice? Do A, tem alguma seta para outro vértice? Não, portanto acabou aqui no B e eu aponto ele para nulo. Agora vamos para o B. A partir do B, aonde eu consigo chegar? No C, então eu coloco o C aqui, e no E também, coloco o E aqui. Consigo chegar em mais outro lugar a partir do B? Não, né? Só no C e no E. Portanto, o E vai apontar para nulo depois, para dizer que acabou. Do C, onde é que eu consigo chegar? A partir né? Saindo do C eu chego onde? Só no D. Então vou botar o D aqui, nulo. A partir do D, consigo chegar onde? E. Aponta para nulo. A partir do E, chego onde? Pro A, né? Então aqui com essa aresta, com esse arco, e consigo chegar no B também a partir desse arco. Então A, B. E depois aponto para nulo. Ah, professor, mas assim, na hora de olhar aqui no B, tá? Meu algoritmo, eu fiz em vez de procurar, de vir para cá e achar primeiro essa aresta, eu fiz primeiro essa aresta aqui. Tem problema? Não, não tem problema, tá? Aqui a gente botou C e E por questão aqui que, primeiro pegou o C, depois o E. Não faz diferença, poderia ser E, depois C, tá bem? Claro que faz diferença do ponto de vista de que a gente for procurar, né, para alguns algoritmos, mas eles são equivalentes, de certa forma, na hora de fazer, pode escolher a implementação que ficar melhor para vocês, tá? Da lista de adjacência aqui para grafos não orientados, então, né, como é que a gente vai ter então? Para o A, né, como é que eu me conecto? É a mesma ideia. Do A eu me conecto com o C. Então, de novo, eu tenho um vetor com 5 elementos, porque a ordem do meu grafo é 5. A partir do A eu consigo chegar no C, então eu coloco o C aqui e aponto para nulo. É o único que eu consigo chegar. A partir do B eu consigo chegar no C, aponto para nulo depois, porque eu não chego em mais nada. A partir do C, opa, C, ó, tem um monte de gente chegando e ele também consegue sair, né? Se comunicar com outros. A partir do C, eu chego no A, que está aqui, eu chego no B, que está aqui, e eu chego no D, que está aqui. Então, aquilo que eu falei para vocês, olha só como mudou a ordem, de certa forma, aqui, ó. A partir do nosso algoritmo, por exemplo, a gente pegou o B primeiro, porque, sei lá, foi pego, depois veio para o A e depois veio para o D. Não tem problema, ó, tá? Mas claro que faz diferença, né? Se a gente botasse o A, depois o B e o D, para achar, se eu estivesse procurando o meu nodo A, eu acharia ele primeiro do que o nodo B, né? Ou aqui no caso eu acharia primeiro o B do que o nodo A. Então ele faz diferença, mas para implementação, no caso aqui, vocês podem escolher como fazer melhor, tá? E aqui do D, então, né, eu consigo chegar no C, coloco o C em nulo. E aqui, ó, notem que tem o E, então tem que ser, aqui tem que ser um vetor com todos, porque mesmo que ele não tenha aresta, a gente tem que percorrer todos para garantir isso, né? Então o meu E aqui, que é o último elemento da minha aresta, ele tem uma aresta para ele mesmo, então ele vai para E e acabou. Também não se comunica com mais nenhum. Então não tem problema também para representar grafos não conexos, né? Então aqui vamos para a última parte, esse comparativo, né? Quando usar matriz, quando usar listas de adjacência. Então, em matrizes de adjacência, né, para determinar a existência de uma aresta entre vértice U e V, é imediato, né? Então eu quero determinar essa a existência ali de uma aresta de um vértice até outro. Então eu quero, a partir do meu vértice U, eu quero ver se existe alguma coisa para um vértice V arbitrário. Eu tenho uma ligação com ele, direto, ó, de 1, eu vou olhar na minha matriz no lugar certo, porque eu sei que é o meu VI, né, e o VJ, né, da linha da coluna, e eu já sei se existe ou não. Numa lista de adjacência, esse processo é mais demorado, porque, obviamente, por razões que a gente já estudou em lista, né, a gente vai ter que percorrer os elementos até ver se aqui, eu quero saber se o A se conecta com o D. Eu vou, perdão, se o B, se o C se conecta com o D, vamos supor aqui, né? O C se conecta com o B, não é o D. Não é o D. Opa, é o D. Então, ó, eu procurei antes quando eu poderia ter feito em tempo constante, tá? Então, no pior caso, aqui eu vou ter que percorrer, se for um grafo completamente ali, que acaba sendo bem, bem cheio de arestas, né, bem denso, eu acabo tendo ali que percorrer um monte para tentar achar alguma coisa que talvez fosse, que seria bem mais simples com matriz de adjacência, né? Além disso, a remoção de uma aresta é dificultada, por motivos óbvios aqui de lista encadeada, que a gente tem que percorrer ali, né? Saber, não existe mais aresta. Então, percorro. Opa, agora eu vou tirar esse elemento, ajustar os ponteiros aqui,
para apontar para null, tiro o D. Quando lá, né, na matriz de adjacência, basta eu chegar no lugar, quero tirar essa, põe zero, acabou. Né, tempo constante também, então aqui é dificultado. Em contraposição, a matriz de adjacência requer espaço suficiente para armazenar as arestas de um grafo completo, mesmo que esse não seja o caso. Então isso aqui é outro problema bem grave também, né? Notem aqui, né? Minha matriz de adjacência, eu tenho que ter uma matriz que ela é, obrigatoriamente, nesse caso aqui com o grafo de ordem 5, ela é 5 por 5. Não interessa. Mesmo que tenha aqui, ó, digamos que esse aqui, o meu grafo, ele só tem essa aresta A para B, ok? O resto é tudo desconexo. O meu C, o meu D, só tem essa aresta aqui no meu grafo. Olha que desperdício de memória que eu vou ter aqui, né? Eu estou botando toda a minha aresta. E, de novo, pessoal, lembrem, na disciplina, a gente passa exemplos aqui mais simples para vocês entenderem, mas pensem que pode ser exemplos gigantescos, né? Imaginem uma rede do Facebook ou do Instagram que tem cada nodo é uma pessoa. Quantos bilhões de pessoas eles têm no sistema deles, né? Então imagine, sei lá, claro, vai ter vantagens e desvantagens, né? Então, a gente pensando aqui, né, a gente está ocupando um monte de espaço para às vezes nada, um monte de usuário aqui, ó, aqui. Só esse usuário tinha conexão com o B, esse monte não tinha conexão nenhuma. Por exemplo, tá aqui um caso. Então a gente vai ocupar esse monte de espaço com um monte de zero e só um aqui passado, tá? Voltando para lá. Então, mesmo que esse não seja o caso, a gente tem que armazenar o gráfico completo. Então é O de n quadrado em espaço. A gente vai ter uma complexidade bem ruim, do ponto de vista de complexidade espacial, né? A lista de adjacências ela requer espaço apenas para armazenar as arestas existentes, que é bem menos. E os caminhamentos eles podem ser bem mais demorados ali em matrizes, porque a gente tem que identificar todas as arestas do meu vértice, né? Então notem assim, ó, o caminhamento ele é mais fácil em listas, porque eu quero ver como é que eu chego de A até D, por exemplo. De A eu posso chegar em C, de C eu chego em D, pronto, acabou. Tá? Agora em matriz é mais complicado, tem que começar olhando cada uma. Ó. De A, né, claro que não é a mesma coisa, mas eu comparo com A não tem, com B pode não ter, com C tem. Tá, vou lá no CA, não tem, não tem, não tem, entendem? A gente vai tendo, claro, depende do caso, mas no pior dos casos a gente pode ter que percorrer um monte de vezes, quando como na lista de adjacência a gente já tem só os valores que são vizinhos, é bem mais direto de fazer essa associação, tá bem? Então, né, porque a gente tem que identificar todas as arestas do vértice. Então, pessoal, obrigado pela atenção de todos. Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre grafos, mais focando aí na parte de pesos, tá? E do algoritmo de Dijkstra. Mas por enquanto, assim, de conceitos principais da grande parte de grafos foi visto nessa aula, tá? É um assunto extremamente importante, então espero que vocês tenham aprendido. É bastante conceito, qualquer coisa revejam, alguma coisa que não entenderam e pratiquem com exercício, tá bem? Então, de novo, muito obrigado pela atenção e até a próxima.